Eu sou a Gabi do Meditar com Você e hoje é dia de falarmos sobre como enfrentar os nossos medos. O medo faz parte da nossa vida, mas muitas vezes ele pode se tornar um obstáculo ou um gatilho para o nosso sabotador interno. Acolher o medo pode ser a melhor maneira de lidar com ele. A vida pode ser assustadora e em momentos trágicos, como grandes catástrofes ou atentados, temos algumas reações como tristeza, medo, raiva, desejar que situações como aquela não aconteçam comigo ou com meus amigos e familiares, imaginar como ajudar as pessoas atingidas. E também nos lembra de trabalharmos os nossos próprios medos, desde os medos mais bobos até os maiores desafios que enfrentamos em nossas vidas. E onde encontramos a coragem? Onde achamos as soluções? Não existem respostas mágicas. Não há nada que instantaneamente faça o meu medo ou ansiedade ir embora. No entanto, algumas pequenas atitudes podem ajudar. Se somos humanos, sentimos medo e iremos nos deparar com ele em algum momento. Claro que não são apenas os humanos que sentem medo. Os animais também têm essa experiência. E a pior coisa que você pode fazer a um animal é fazê-lo sentir medo. O medo é pior do que a dor para os animais. É o que diz o autor Temple Grandin. O medo é algo que faz parte da nossa natureza e está associado ao nosso instinto de sobrevivência. Toda vez que eu percebo uma ameaça, tenho uma resposta de fuga ou luta. Em estudos sobre o funcionamento do nosso cérebro, a amígdala tem sido considerada o centro do medo e está envolvida em nossas respostas ao medo. No entanto, o neurocientista Joseph Leddoux nos alerta para o fato de que a amígdala talvez não seja a toda-poderosa do medo. Ele diz que hoje estudos têm comprovado que a maneira como pensamos e nos comportamos é reflexo de sistemas cerebrais e não de áreas específicas do cérebro. Os neurônios de uma determinada região do cérebro contribuem porque eles são parte de um sistema. A amígdala, por exemplo, contribui para a detecção de ameaças, porque faz parte de um sistema de detecção de ameaças. Mas a complexidade e a interconectividade da nossa experiência de medo não é apenas uma questão de como o nosso cérebro funciona, mas ele também reflete a maneira como nós pensamos, reflete a nossa inteligência emocional. A natureza um pouco complicada do medo pode ser o motivo pelo qual muitas vezes é tão difícil se livrar dele. Às vezes pode parecer que existe uma solução simples para o medo, mas ela nem sempre funciona como imaginamos. Se alguém abusar de você, você pode pensar que se afastar desta pessoa irá lhe livrar deste medo associado àquela situação. Mas será que funciona assim mesmo? Podemos dizer que mais ou menos. Você pode não ter mais medo de ser abusado por aquela pessoa, mas talvez ainda se imagine ou reviva o abuso e se sinta ansioso ao imaginar que poderá ser abusado por outra pessoa. Você pode ter dificuldade em confiar nas pessoas. Medo e ansiedade estão intimamente conectados. A ansiedade é uma experiência muito comum. E muitas vezes, algo que nos deixa ansioso nem sempre nos faz sentir medo. Você pode se sentir ansioso antes de uma entrevista de emprego,
mas pode não ter medo de ir à entrevista. Podemos pensar na diferença entre medo e ansiedade como uma questão de intensidade, ou como uma maneira de distinguir entre uma ameaça e um desafio. Fazer uma prova pode ser desafiador, mas não necessariamente ameaçador. A ansiedade pode ser uma preocupação antecipada, mas também pode ser um desconforto generalizado. A maioria das pessoas experimenta ansiedade, e ela pode ser baixa, alta, contínua, ocasional. Geralmente procuramos a causa da ansiedade e tentamos corrigi-la, mas nem sempre é tão simples. Pode se tornar um ciclo. E talvez você não perceba a causa da ansiedade. E então, surge a próxima situação. E pode se tornar um ciclo infinito. Uma estratégia comum é tratar o sintoma em si, a ansiedade, automedicando-se ou utilizando drogas, álcool, buscando outras soluções como comida, compras, comportamentos compulsivos. Não há nada de errado em um vestido novo, mas como uma resposta para uma crise de ansiedade, esse comportamento pode se tornar um vício. A alternativa é trabalhar com a ansiedade como ela se mostra, sem necessariamente buscar uma causa ou esperar uma solução imediata. A gentileza em relação a nós mesmos e nossos sentimentos pode reduzir o medo e a ansiedade. E a prática da meditação pode ser uma maneira de acolher situações de medo e ansiedade. Uma abordagem muito útil é a chamada Touch and Let Go. Quando um sentimento como o medo se apresenta durante a meditação, você reconhece e acolhe o medo. Você não se afasta. Você observa sem precisar se aprofundar. E depois de acolher o seu medo, a ansiedade, você deixa passar. Isso está longe de ser uma solução mágica. O medo pode permanecer depois que você o libera, ou ainda pode aparecer muitas vezes. Deixe estar. Faça amizade com ele. E então, esperando, deixe o seu medo ir embora. Embora trabalhar com o medo na meditação seja algo extremamente valioso, é importante desenvolver formas de trabalhar com o medo e a ansiedade no nosso dia a dia. E aqui estão algumas sugestões. Não se culpe por seus medos ou ansiedade. Eles são respostas humanas às situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Tente parar o auto-julgamento e não espere vencer o medo em uma respiração ou em alguns minutos. Tire um tempo para si mesmo. O medo prospera quando nos esforçamos demais. Aprecie os pequenos momentos e pequenos atos. Faça um passeio. Beba uma boa xícara de café. Assista um filme. Faça algo diferente. Altere a sua rotina. Ao mudar um padrão habitual, você se afasta do piloto automático, e isso lhe torna mais consciente. E assim, você pode aprender mais sobre a ansiedade e o medo na sua vida, e aprender a lidar com isso. A mudança pode ser pequena e muito simples. Penteie o cabelo antes de escovar os dentes, se você costuma fazer o contrário. Use algo que você nunca usa, talvez um lenço ou um chapéu. Faça algo que te deixe um pouco desconfortável. E se isso der errado, lembre-se do primeiro ponto:
Não se culpe por seus medos ou ansiedade. Comemore as pequenas vitórias. Elas podem ser muito simples. Você tem medo de aranhas, mas conseguiu prender uma e colocá-la para fora de casa. Você tem pavor de trovões e relâmpagos, mas abriu as cortinas durante uma tempestade. Comemore. Faça um catálogo de medos diários. Conheça os seus medos e ansiedades. Reserve alguns minutos e, nesse momento, observe todos os pensamentos de medo ou ansiedade que surgem e o que os provoca. Se este exercício te deixa ainda mais ansioso, não o faça. Mas muitas vezes, observar o medo e deixá-lo vir à tona ajuda a reduzir a ansiedade. Este exercício é um bom começo. Pratique touch and let go na vida cotidiana. Deixe os medos surgirem, mas também deixe-os ir embora. Depois de fazer o catálogo, olhe para cada medo, cada momento ansioso e se liberte disso, simplesmente deixando ir embora. Seja curioso sobre o seu medo. Damos poder à nossa ansiedade tentando nos esconder dela. Ignorância certamente não é o caminho, pelo contrário, isso alimenta o medo. Então olhe para o que te assusta. Olhe para o grande rosto do medo e para os seus detalhes. Você pode descobrir que o medo é como um mágico de Oz, um grande showman, com pouca substância e muita lábia. Ou você pode encontrar algo mais substancial. Então olhe profundamente, mas mantenha gentileza consigo mesmo. Nunca esqueça do humor. Um dos melhores antídotos para o medo é o humor, no sentido de celebrar a vida, tirando sarro de si mesmo. A vida cotidiana oferece uma série de oportunidades para que possamos rir de nós mesmos. É difícil ficar assustado quando se tem um grande sorriso no rosto. Aceite ajuda. Às vezes, a ajuda que você precisa é conversar com alguém sobre os seus medos. Às vezes, é compartilhar uma boa refeição e rir com um amigo. Aceitar ajuda não significa necessariamente aceitar os conselhos de todas as pessoas. E se você precisar, procure a ajuda de um profissional. Este podcast faz parte de um programa maior, o Meditar Pleno. Se você quer meditar diariamente comigo, entre em contato que eu te explico como. E lembre-se, enfrente os seus medos e siga a sua vida com mais leveza.